Bem-vindos a mais um episódio do Small Talk Business. Hoje, o nosso tema principal que nos traz aqui é investir na saúde. Dá dinheiro ou não dá dinheiro? Para responder essa pergunta temos aqui o Joaquim, que nós já vamos apresentar à frente. Antes disso, vamos para o nosso momento de agradecimento aos nossos patrocinadores. Primeiro, vamos agradecer às SCV Studios, que é onde estamos a gravar aqui este podcast, onde vocês podem consultar no website todos os serviços que eles fazem, podcasts, recolhas de conteúdo, entre outros serviços. Temos também a SCV Invest, que é a detentora tanto do Small Talk Business, como da SCV Studios, como de outros negócios, que vocês podem verificar no website. Se tiverem algum interesse em alguma empresa, ou em algum setor, ou algum projeto, podem nos contactar. E por fim, a Yours2Be, que é a nossa agência de calçado, que produz não só conteúdo para empresas ligadas ao calçado, como também desenvolve coleções e gera toda a parte da produção. Então, voltando aqui de novo ao podcast. Olá, Joaquim, tudo bem? Olá, Marco. Boa tarde. Antes de tudo, Joaquim, vamos antes de entrar aqui no ramo da saúde e começarmos a falar já o que é empreender na saúde e de que forma é que nós podemos de forma é que nós podemos ter um negócio nessa área, não é? E perceber se é lucrável, de que forma é que é lucrável, não é? Antes disso tudo e antes dessa abertura de negócios que tu tens, existe um Joaquim, não é? Antes disso, fala um bocadinho aqui da tua história, do teu percurso, até levar-te aqui até ser o fundador e ainda dono da Fisionorte. Ora bem, se nós recuarmos então há alguns anos até à decisão pela licenciatura de Fisioterapia, que foi quando comecei decididamente a debruçar-me sobre a área da saúde. Portanto, fui para a faculdade tirar Fisioterapia, mas ainda não ansiava nada em específico. Sabia que seria pelo caminho da área da saúde, que sempre foi a área da saúde. Mas sempre tiveste essa vocação? Sim. Sempre sim. foi algo que tu quisesses ir para o ramo da saúde? Ou foi algum episódio, alguma coisa? Desde miúdo eu sempre quis e ansiava pelo trato na área da saúde. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Se era a área da saúde que iria ser rentável ou não, e já lá vamos, eu queria trabalhar na área da saúde. Queria passar horas do meu dia a trabalhar na área da saúde. Desde pequenino lidei com a doença e a recuperação, lidar diretamente com familiares, com amigos. Sempre passei algum tempo com familiares e amigos que precisassem de alguns cuidados de saúde, e isso fez-me refletir. Era uma coisa que eu gostava. Gosto de tratar, de ajudar. Acima de tudo, é uma pessoa muito honrosa, não é? Sim, mas a questão do melhorar, sabes? Sabes quando tu vendes roupa, quando alguém vende roupa, gosta que o cliente se sinta bem com aquele conjunto e que quando vai embora, paga a roupa, vai embora, o vendedor fica com aquela sensação de aquele meu cliente vai sentir-se bem com a minha roupa. Quando nós trabalhamos na área da saúde, gostamos de provocar a melhoria. A pessoa está com algum déficit de saúde, não é? Seja grande ou pequeno, e então interessava-me criar melhoria. Graças ao teu contacto comigo, tu melhoraste. O facto de tu teres uma queixa, seja uma dor, seja um desconforto ou uma queixa, simplesmente chegas ao final do dia mais cansado e não precisas ter uma dor, mas estás mais cansado, ou não andas a dormir tão bem, ou não estás a fazer tão bem a digestão. Alguma ausência de saúde, se através do meu conhecimento eu te conseguir ajudar, eu vou-me sentir bem e vou-me sentir realizado. Isso pode ou não ser rentável, mas é uma coisa, uma das minhas missões de vida. Sim, eu acho que isso, sabes, até é um insight muito interessante para qualquer empreendedor e qualquer pessoa que queira abrir uma empresa. Nós muitas vezes chegamos a uma altura que eu vou abrir um negócio só para ganhar dinheiro, não é? E isso muitas vezes no curto prazo até pode funcionar, mas o futuro não é por aí, não é?
Se não tivermos uma missão, se não esse tivermos... não é de todo o meu chip. O meu chip, é isso. quando abri... O ganhar dinheiro é uma consequência. Nós temos que ir para o mercado, ser diferentes, darmos mais valia ao nosso cliente e ao nosso serviço, não é? Que ele saia satisfeito, como estavas a dizer, porque o dinheiro depois é uma consequência. Eu gosto de... Facilmente pensamos assim, se te saísse o Euromilhões, tu continuavas a fazer o que fazes ou não? Aí tu começas a perceber se trabalhas por dinheiro. Sim. E se me saísse o Euromilhões, eu ia continuar a tratar pessoas. Tanto é que se a conversa for por aí, vais entender que cada vez mais eu olho para a Fisionorte como a empresa onde eu Joaquim, fisioterapeuta, vou lá dar umas consultas. Depois, se o dono da Fisionorte é o outro Joaquim empresário, isso já é outra história. Sim, isso vamos depois a falar aqui um bocadinho sobre essa divisão, várias personalidades, né, que eu tenho ao longo do meu dia, que não é difícil, não é fácil separar, mas eu gosto de pensar dessa forma. Tanto é que diariamente vou investindo na área da saúde, como quem gosta de comprar, como quem compra umas sapatilhas de marca porque valoriza as sapatilhas. E eu faço formação porque gosto de me... Depois passar isso aos teus clientes. Passar isso aos meus clientes e mesmo à minha equipa, aos meus colaboradores e aos meus amigos que trabalham na minha área, na mesma área. Portanto, voltando então ao secundário, decidi ir para a fisioterapia. Achei que... lembro-me perfeitamente na escola, eu sempre fui bom aluno. Eu nunca tinha... As minhas notas não eram de médias. Ou eram muito boas, ou eram... o suficiente para passar. Porque ou me debruçava e gostava e esforçava-me e tinha boas notas, ou então eu tinha que fazer mais ou menos as coisas para não ter negativas, que era para não incomodar os meus pais, e estava tudo bem. E então matemática, biologia, todas aquelas disciplinas que envolvessem o raciocínio, aí meus pais podiam estar tranquilos. Tudo que envolvesse, por exemplo, a língua, o português, o inglês... tanto é que os meus amigos sabem que uma das minhas maiores lacunas é a falta de vocabulário em inglês. Portanto, todas essas disciplinas já eram um bocadinho mais dor de cabeça para mim. Sempre que queria a área da saúde, portanto, ciências e tecnologias, no final do 12º, fui para a fisioterapia. Quando cheguei à faculdade, vivia a minha praia, portanto, estava a estudar o que eu gostava, sentia-me bem a estudar aquilo, mas no fundo não olhava para aquilo como um negócio. Qual é que era a minha fonte de rendimento? Na altura eu cheguei a trabalhar principalmente em eventos de festas. Depois na altura eu passei, toda a minha vida académica foi ligada a eventos académicos. Eu participei na Tuna, na comissão de praxe, na associação académica, organizei a queima e portanto descobri um bocadinho o mundo das festas. E achava que tinha jeito achava e ainda acho que tenho jeito para para as relações sociais, socializar. Então facilmente vi um negócio e passei a obter rendimento através das festas. Comecei a trabalhar à noite, comecei a trabalhar como relações públicas e a partir daí foi escalando. Comecei a fazer, a partir do momento que eu vendia as entradas, as pulseiras, ou criava uma lista de convidados, ganhava comissões à custa disso. Vamos escalar. Para além do fisioterapeuta que faz o que gosta, acima de tudo comecei a perceber mais que uma fonte de rendimento. Eu gosto, afinal, para negócio, quero é ser empresário e obter aqui receitas. Sentiste aquele bichinho de que ok, eu tenho aqui uma coisa, quanto mais vender e trabalhar ganho dinheiro, não é? E começaste a gostar desse ambiente, não é? Sim, porque eu comecei a história através do secundário, porque foi quando eu decidi ir para a fisioterapia, porque a ideia era apresentar-te desde que surgiu a área da saúde na minha vida. Mas eu cresci num negócio, porque os meus pais têm um negócio, têm uma frutaria. Então eu cresci no mundo da frutaria, daquele negócio em si, pois o meu irmão também... No negócio tradicional, o meu irmão não é? também tinha a sua loja, portanto eu cresci no meio de pequenos empresários, e empreender e ter um negócio sempre foi o estilo de vida da minha família. Portanto não havia aquela história da rotina do trabalho, de sair às 8, entrar às 5,
o dia de ir às compras, na minha casa não havia isso, porque quando tu precisas de alguma coisa, vais à loja buscar, os meus pais têm ali a loja, as refeições eram feitas lá. Então eu cresci no mundo do negócio em si. E muitas eram as conversas que eu ia tendo com os meus pais do negócio. E achas que isso te influenciou para tu hoje teres o teu negócio? Achas que esse foi o principal fator? Sem dúvida alguma. Mesmo com vontade ou sem vontade dos teus pais? Mesmo? Com ou sem vontade dos teus pais? Isto é uma pergunta muito importante. Eu acho que sempre fui estimulado pelos meus pais. Eles sempre te estimularam a esse negócio? Sim, sempre. Nós temos muitas vezes, eu conheço muitos casos até de grandes empresários e pessoas de negócio, mesmo que não tenham empresas, mas gostavam sempre, muitas da área da construção, de comprar, vender, aquela dinâmica toda de business, não é? Mas depois não passavam essa forma de estar depois às gerações seguintes. Parece que aquilo era tipo uma dor do género. Eu não quero que o meu filho tenha esta dor de preocupar-se em comprar barato para vender, preocupado com o gajo que não pagou, e agora pá, eu preciso de dinheiro até o final do mês e não sei se vou ter, e tenho um compromisso. Não sentiste que eles tiveram esse? A minha realidade foi completamente ao contrário. Eu há pouco estava a falar. Eu falo disto porque o meu exemplo é um bocadinho oposto. Toda a minha família, ou grande parte da minha família, principalmente a minha segunda geração, pessoas 100% do negócio. 100% de negócio. A minha avó teve facilmente mais de 10 empresas na vida de coisas que não têm nada a ver umas coisas com as outras. Portanto, mesmo mulher de negócio, é uma oportunidade aí, sempre assim. E depois foi passando de geração, não é? Passaram para os meus pais, e que também estavam dentro, também tiveram um negócio, mas a partir de uma certa altura não era essa a mensagem, era do género: pá, tu agora vais estudar, vais ali para uma empresa, olha, tu pá, não te chateias muito, tranquilinho. E eu olhava para ali e dizia: fogo, peraí, eles dizem uma coisa e fazem outra, não é? E por muito que eles me acabavam por mitigar essa conversa, atenção, e eu estava 100% envolvido lá, porque depois ia trabalhar com o meu pai, ia às entregas, ia aqui, então eu estava sempre com o meu pai porque precisava de estar com alguém, não é? O negócio não era à beira de minha casa, portanto alguém tinha que ficar comigo, e eu ia com o meu pai na boa, e estava ali a trabalhar, envolvido nesse ambiente. Portanto, eu estava envolvido no ambiente de negócio, mas já dizendo: olha, tu quando fores grande não queres nada disto, só dás de cabeça, não sei o quê, e tu ficas assim, pronto, ok. Às vezes também tem muito a ver com a própria interpretação que tu fazes, não é? Porque se hoje esse teu familiar se virar para ti, hoje que tu és empresário, se disser assim: opá, não queiras isto por causa das dores de cabeça, tu se calhar entendes que essa é uma ferida comum que todos temos, não é? Porque enquanto um funcionário chega às 8 da noite, vai para casa e desliga o chip e não leva problemas, nós levamos problemas para casa. Ligado. Nós está sempre ligado. Quantas vezes às 2 da manhã um gajo levanta, pelo menos acontece comigo, às vezes levanto-me a pensar num problema qualquer que aconteceu. E quando estás numa conversa de amigos e alguém fala de alguma coisa interessante, tu não tens aquela tendência de boa dica. Registro. Sempre. Isso acaba por ser comum a todos nós. Claro que se eu hoje ouvir um primo meu, também empresário, a falar para um dos meus sobrinhos e dizer: pá, tu não queiras nada disto, que isto é só dores de cabeça, eu se calhar também entro nessa brincadeira, desde que tenha o cuidado de lhe chamar e dizer assim: pá, anda cá, isto, ter uma empresa não é só desvantagens, também há vantagens. E eu cresci nessa área. Portanto, tanto os irmãos da minha mãe como os irmãos do meu pai tiveram os seus negócios, ainda que muito ou pouco rentáveis, mas todos eles tinham os seus negócios. O cafezinho, a minha tia tinha uma fábrica de costura. Isso é ser empreendedor. Sempre tiveram ligados cada um à sua própria empresa. Então vamos voltar uns anos mais tarde, quando a minha infância. Na minha infância eu sempre estive rodeado de pequenas empresas. Não há nenhuma empresa na minha família que tenha sido muito rentável, numa empresa de milhões, nem de muitos milhares, não há, mas sempre estive ligado às empresas e desde sempre tinha acesso às vantagens e às desvantagens. Sentia que, por exemplo, os meus pais tendo a frutaria, automaticamente, quando eu chegava à casa com uma festinha da escola, pá, olha, sábado vai haver uma festinha na escola, eu sabia que não ia ter lá os meus pais, porque os meus pais iam estar a trabalhar. Isso é uma desvantagem, Marco, dura.
E crescer nesse ambiente custa. É o preço. É o preço Sim, que é o se preço. paga. No entanto, também há outras vantagens. Há pouco falei-te que lidei diretamente com a doença de alguns familiares, e a minha mãe foi uma pessoa que passou por uma doença grave, e eu andava no ensino primário ainda. E se a minha mãe não fosse empresária, se calhar não tinha tido a sorte de se safar. O facto de ser empresária marcava a hora, marcava quando achava que sentia essa necessidade, marcava as suas consultas, ia fazer as suas investigações complementares, e foi através de uma cisma que a minha mãe teve. A minha mãe perdeu uma amiga com uma doença galopante, que evoluiu muito rápido, e a minha mãe meteu na cabeça que, olha, vou hoje já fazer um exame. E foi porque não tinha que dar satisfações a ninguém, a empresária, nem justificou ao meu pai, se for preciso. Foi fazer um exame. No dia que estava a fazer o exame, no final do exame, ligou ao meu pai a dizer: olha, já não vou para casa, daqui vou direto para ali, dali, pelos vistos, vou ter que ir para ali, e vou ser operada com jeitinho amanhã porque tenho isto. Portanto, também tem as suas vantagens ser empresário, apesar da disponibilidade de não serem pessoas. Há mais capacidade para manobrar. Há mais capacidade eu posso tirar para daqui manobrar. porque Sim. eu sei que eu vou pôr depois. Eu Sim. posso sair a meio da tarde para ir a uma consulta, ou posso ir a meio da tarde para ir tomar um café com outra pessoa que tem uma empresa que pode me interessar, não é? Quando eu sei que, ok, eu tenho este processo para fazer, eu posso fazer à noite, não é? Ou posso fazer no sábado. Sim. Ou consegue-se equilibrar. Por exemplo, eu dou-te o meu exemplo, e se calhar é o teu também, que também tens filhos. Eu tenho a vantagem de eu vou buscar e vou levar a minha filha à escola. É isso mesmo. Agora, eu sei que chego aqui, deixo a minha filha com a minha esposa e se calhar vou para o computador. E se Ou calhar... eu estou a dormir e depois pego no computador e vou trabalhar depois. E não tens hora para fechar. E não tenho hora para fechar, exatamente. Não tem aquela hora, olha, às 5 tem que sair porque a empresa fecha. Exatamente. Não é? Tem essa vantagem. Sim. O chip é esse. Portanto, eu cresci naquele mood de estou no meio de empresários, sei que isto dá dores de cabeça, mas também tem as suas vantagens. Então, conforme eu fui crescendo e conforme fui amadurecendo alguns conceitos, isto porque há pouco estavas a falar de que forma que os meus pais, os meus tios me influenciavam. Decisão. Sem dúvida alguma que me influenciavam, porque há muitas memórias de pequenino em que a minha mãe fechava a frutaria, ia para casa, eu ia com ela para casa e minha mãe ia contar o dinheiro que fez naquele dia. E fazer a contabilidade à altura. E fazer aquela contabilidade a olhómetro, não é? Sim. Que ainda este fim de semana tive uma discussão em casa, porque nós discutimos muito estas questões. Ainda têm um negócio, não é? E eles ainda têm um negócio, só que os meus pais não contabilizam como nós contabilizamos. Os meus pais não há KPIs ali. Sim. Não há um Excel. Não há noções. De estoque, não há. Minha mãe tem mais ou menos uma noção pelo que sobra no final do ano. E diz-me este fim de semana, isto para tu teres mais ou menos a noção. Portanto, os meus pais têm uma frutaria já há muitos anos, e nós somos 3 filhos. Mas isso é geral a toda aquela geração. É normal que todas as empresas, mesmo empresas que têm muita gente, não é? As pessoas fazem uma gestão por intuição. O preço é atribuído por intuição. Mas imagina, como é que a minha mãe sabe se a frutaria tem dinheiro. vindo a crescer? Pelo que sobra ao final do ano? Mas há 15 anos atrás, sobrar 15 mil euros é o mesmo que sobrar este ano 15 mil euros? Nada. Não. Nada. Mas se calhar eu agora já gasto mais um bocadinho, já vou jantar fora mais vezes. Não é assim. A mim já me faz confusão pensar dessa forma. Mas a minha mãe é feliz. A minha mãe e o meu pai fazem a vida, são super felizes, tiram as suas férias, vivem. No final do ano, ou sobrando muito, ou sobrando pouco, para eles está tudo bem. Sim. A mim eu já tenho um perfil de empresário completamente diferente. Mas também sou o empresário que foi por este caminho precisamente para, no dia que o meu filho chegar à minha casa e me disser: papá, no dia 15 vai haver uma festinha, às 4 da tarde. Eu vou à minha agenda e meto dia 15, trancar o dia todo. E já não trabalho naquele dia. Portanto, isto para também perceberes um bocadinho ao longo destes anos. Tentar ser igual, mas melhor. Tentar ser igual, mas à minha maneira. Não digo que é melhor,
Sim, melhor aos nossos olhos. Eu não me atrevo a dizer aos meus pais que quero ser um empresário melhor. Não me atrevo. Sim, eu por acaso, eu já tenho uma filosofia diferente. Eu gostava de, por exemplo, eu gostava de ver a minha filha, não é? Melhor do que eu. Acho que isso é geral a todos os pais. Podemos não dizer, porque podemos ferir o orgulho. Às vezes pode ser uma cena negativa, que é, eu sou melhor do que tu, não é? Olha, eu sou melhor que o meu pai, não é? Podemos ver isto de uma forma muito melhor negativa. Em quê? Não é? Melhor em quê, não é? Melhor em quê? Não, podemos pôr algumas métricas de resultado, whatever, não é? O que for, não é? Criação de valor, vivi melhor, tenho uma casa melhor, comi melhor, ganhei mais dinheiro, lá sei. Estou mais tempo com a minha família, tive mais tempo. Pá, eu lembro-me do meu pai carregar contentores às 5 da manhã. Tiveste mais tempo, alimentaste-te melhor, tiveste mais tempo para passear. São inúmeros fatores que nós podemos estar aqui, não é? Mas eu gostava de olhar a minha filha e dizer, não, a minha filha, não vou dizer que seja melhor, mais bem realizada no que ela. Eu hoje acho que alguns fatores são bons para a minha vida que eu gostava de conquistar. A minha filha, se calhar, pode querer outro. Eu quero é vê-la, quero que ela seja mais realizada, ela sinta mais realizada do que eu. Era uma coisa mais feliz que eu tinha na minha vida. A grande questão aqui é o que é que tu fazes para que ela siga esse caminho? Sim. De que forma que tu a estimulas para que ela seja mais rentável ou tenha mais tempo ou que seja melhor realizada que tu? E aí eu sinto que a minha mãe, com aquelas conversas que nós íamos tendo, e a minha mãe, depois de saber que iria enfrentar uma doença maligna, um cancro maligno, um problema, a minha mãe sempre falou comigo abertamente e a dizer-me, olha filho, eu não sei se a mamá vai estar cá daqui a 1 ano, mas as minhas contas são estas. Eu tinha 8 ou 9 anos, eu já levava com aquela coisa aberta da minha mãe, dizer, olha, isto é assim, assim, assim. É muito fixe isso. Há este dinheiro, por acaso, eu gostava de ser isso com a minha filha. Nós temos este terreno e eu gostava de construir aqui. O sonho da mamã era, vocês são 3, gostava que vocês tivessem uma casa para cada um. Uma casa para cada um, assim. E a minha mãe sempre abriu o jogo comigo nesse sentido. Portanto, eu sempre fui estimulado pelos meus pais a pensar e lidar com números. Deu essa maturidade. Diz-me? Se calhar esse episódio, acabou por a ti dar-te mais maturidade, sim, não é? Sim. Aquela filosofia do ganhas 10, não podes gastar 11. Tu tens que pensar quanto vais gastar agora e quanto é que tu querias guardar para um dia que vais fazer mais tarde. Casa, ou... de construir a casa. Os objetivos. E então era aquela história de... Vamos voltar sempre àquela questão da minha mãe. Não sabia o futuro, sabia que iria enfrentar uma fase difícil, sabia o que queria. Sabia o que queria e tinha que nos preparar para todos os desfechos. Ainda hoje, passados 20 anos, a minha mãe trabalha demasiado. Felizmente. Mas se calhar é porque gosta. Felizmente porque gosta. Por exemplo, o meu avô, o meu único avô que é vivo, ele tem 80 anos, mais ou menos, e ainda hoje ele é proativo. Ele trabalhou no ramo da construção sempre. E ainda hoje anda nas coisitas dele, compra um terreno aqui, faz não sei o quê, faz um serviço acolá, arranja a malta. Aquilo vai ser o meu avô até ao fim da vida dele. E é assim que ele se sente bem. E ele é realizado assim. Se calhar eu gostava de... se calhar gostava de chegar aos 50 anos e não trabalhar mais, não é? Ou aos 45 já era a meta. Essa incrível. não é a filosofia dos nossos. Mas não tem nada a ver. Mas eu depois pergunto, era a questão do Euromilhões, não é? De género, sai do Euromilhões. Se calhar para mim... Se eu ganhasse os Euromilhões, provavelmente ao estilo de vida que eu tenho, chegava para eu viver e se calhar ainda dava para mais meia dúzia de marcos viverem, tendo em conta ao meu estilo de vida e aquilo que eu consumo aos 100, não é? Digamos assim. Mas se calhar é como tu disseste, se calhar continuavas a tratar pessoas. E se calhar também quando chegar essa data, vou fazer outra coisa qualquer. Eu viajava mais, nunca estar. Se calhar viajava mais, se calhar consumia outro tipo de marcas, mas iria continuar a tratar pessoas. Já fiz essa pergunta à minha mãe. Sabes o que é que ela me respondeu? O Euromilhões já lhe tinha saído. A partir do momento que estava com a idade que tenho, com os filhos minimamente estáveis, mas também ainda não chegamos, todos ali não chegamos a essa maturidade, não é? Eu acho que nós também não chegamos a essa maturidade. Nós ainda estamos na idade estamos numa idade da loucura. Nós queremos trabalhar, fazer acontecer, porque o que é importante para nós? É família, qualidade de vida, eu gostei da minha filha ter nascido e eu
pá, coloquei aquecimento em casa. Imagina a loucura. Passava um frio desgraçado em casa. Mas imagina, eu trabalho com esse... Imagina, foi com esse objetivo. Porque a minha filha tem que estar quentinha. Quer dizer, nós ainda estamos numa fase dessa. Quando chegamos, se calhar, aos nossos pais... Eu acho que nós ainda não estamos nessa fase. Nós ainda estamos naquela fase em que nós refletimos muito sobre isto e dizemos que isto é realmente o que é mais importante. Mas para nós chegarmos àquela altura em que digamos, olha, eu tenho mesmo tudo o que preciso. Está aqui a minha família... E para nós chegarmos a essa fase é preciso batermos de frente contra a parede muitas vezes, que foi, por exemplo, o que a minha mãe passou. Ver ali a vida... Sim. É de género, a tua vida pode acabar para a semana. E tu era isto que querias. Aí tu entendes, aí tu valorizas e dizes, não, eu tenho tudo o que quero. É isso, exatamente. Okay? Agora, eu por acaso na família passei por algo parecido. Tu passaste por algo parecido com o teu pai? Passei com o meu pai, né? Passei por um momento e depois eu ainda hoje, por exemplo, passo com o meu sogro, que ele foi transplantado ao coração. Portanto, nós temos ali um período de muita indefinição e muita coisa que aconteceu, e hoje o chip é totalmente diferente, é despegado de muita coisa, de tudo, porque é como tu dizes, era melhor ser-lhe ali. Passas a valorizar outras coisas. E agora a vida já é diferente, não é? E nós ainda não passámos um bocadinho por isso. Apesar de termos aqueles familiares. Nós estamos diretos. A falar aqui, nós não somos de longe materialistas. Eu não trabalho por dinheiro, não é? Eu não trabalho por dinheiro, porque se eu trabalhasse por dinheiro, estava bem, conquistava para as minhas necessidades, não é? Eu trabalho, o meu objetivo é sempre criar projetos e ver as coisas a crescer, e ver a equipa a crescer, e ver as coisas a acontecer, e tu criares uma marca, uma loja, um sítio que as pessoas falem e ouçam, e tu gostas de olhar para o projeto como se fosse um filho. E tens orgulho naquilo, não é? Exatamente, e ficas com orgulho daquilo, não é? Se calhar tu sentes mais orgulho das pessoas dizerem, fogo, a Fisionorte aqui é fixe, porque lá trata-se bem as pessoas, e eu fui lá, não sei o quê. Tu propriamente, olha, cresci os números. 5% do lucro este ano. Sim, por isso e já lá vamos, por isso é que eu não olho para a Fisionorte como a empresa rentável, o meu negócio. Não é ali que eu vou criar a minha fortuna. Ali eu tive que crescer nesse sentido, porque preciso de pagar as minhas contas e também há que sim. Meu filho também nasceu numa altura em que eu estava a começar a trabalhar nessa área, portanto foi o caminho que eu fiz para estar hoje onde estou. Mas não é a gerir a Fisionorte que eu imagino a trabalhar a sério e buscar rendimentos. Eu olho para a Fisionorte precisamente como tu dizes, que é, eu quero ouvir as pessoas a dizerem, fui à tua clínica e parabéns, impecável, gostei, fiquei esclarecido. Para todos os efeitos, o que é mais importante quando estou a falar com uma pessoa que é cliente da Fisionorte? É que me diga, foi fácil de marcar, fui super bem atendido e resolveram os meus problemas. Se eu conseguir resolver... Deixar o cliente satisfeito. Deixar o cliente satisfeito. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência, sim. É verdade. Eu vou falar agora aqui uma coisa à parte. É como a história das listas de espera. Eu sou contra listas de espera. Eu não concordo com listas de espera. Se tu tens listas de espera, não estás a fazer bem o teu trabalho. E eu penso muito dessa forma. E no mundo da fisioterapia, tu às vezes estamos a conversar 4, 5 fisioterapeutas, empresários, e há malta que até saca a lista. Olha a minha lista de espera, eu não falta trabalho. E eu não acho que isso seja... Sim, se me perguntarem qual é a tua lista de espera, eu não tenho. Se há uma pessoa que espera mais de 48 horas para ser atendido, a minha clínica não está a trabalhar bem. Ponto. Agora, queres uma consulta comigo? Comigo se calhar tens que aguardar mais um bocadinho. Mas tu queres uma consulta, precisas, em 48 horas no máximo estás a ser atendido. Fazes questão que seja eu. Até porque ter a lista de espera é meter dinheiro na mesa, é deixar dinheiro na mesa. É deixar dinheiro na mesa. Se podes delegar... Então se tens ali 10 mil euros, só vais ali buscar um. Exatamente. E deixas os outros ali, não é? Já lá a lista de espera é isso. Já lá vamos à área da saúde, mas vamos pegar exatamente nisto e voltar àquele tema que ficou aberto, que foi na altura quando eu estava na faculdade e comecei a ganhar os meus primeiros euros. Exatamente. Okay? Vamos já pegar no que tínhamos deixado à parte. Comecei a trabalhar à noite, comecei a vender pulseiras e comecei a ter rendimentos. O que é que eu pensei? Se eu pegar em 4 ou 5 gajos que se mexam bem, que conversem, que saibam cativar e os puser a vender pulseiras, eu for buscar uma comissão, já vou ganhar com eles, já vou começar a ganhar dinheiro sem trabalhar. Foi na altura que li o Pai Rico, Pai Pobre. Ou seja,
pôr dinheiro a trabalhar para nós, temos que pôr a malta a trabalhar para os nossos Quem me dera sonhos. ter lido o Pai Rico, Pai Pobre com essa idade. Ok, entendo-te perfeitamente. Se calhar ali não mas tinha a acho mesma que foi compreensão, graças, mas, acho que foi graças também a esses estímulos que eu ia tendo que me ia fazendo perceber que o caminho era esse. Pai Rico, Pai Pobre, para quem não conhece, é uma obra do Roberto Kiyosaki. E é só provavelmente, deviam tirar as obras que tipo, nós temos na escola, pá, e deviam dar Pai Rico, Pai Pobre para as pessoas lerem. Tem que ser. Ah, É obrigatório. porque provavelmente para mim deve ter sido o livro que mais impactou a minha vida até o dia de Eu hoje. acho que até a segurança social ia agradecer. Depende. Não ia deixar de existir, mas depende um bocado. Depende, e agradecer depende, não é? Sim. A segurança social existe, se calhar Sim. ia. Sim. Se calhar quem está por trás da segurança social, se calhar não ia achar muita piada. Sim, mas faz-te realmente perceber. Basta pensar nisso o que da é que tua tu mãe, fazes. basta pensar isso na história Sim. da tua mãe, que eles acabavam por pensar sem terem lido o Pai Rico, Pai Pobre, não é? Que é essa visão de longo prazo, de eu perceber o futuro, de eu ter objetivos. Ok, eu quero uma casa para o meu filho, não sei o quê. Pá, isso era o que o Roberto Kiyosaki fomenta, essa visão de nós construirmos algo para o longo prazo e tudo mais. E precisamente eu li esse livro porque os meus pais são empresários, os meus tios eram empresários, mas a diferença que eu faço de idades para os meus irmãos é 15 anos. Portanto, eu sou muito mais novo em relação à média e os meus pais são mais velhos em relação à média dos pais dos meus amigos. E então eu sinto que ainda há ali um bocadinho de... Os meus pais são do tempo das vacas gordas. Tu conheces essa... Sim, claro. Tu conheces essa expressão, não é? Claro. Hoje em dia eu não sei o que é isso. Eu não fui adulto nessa fase. Não sei o que isso é. Por acaso em minha casa, por acaso a minha mãe, eu lembro-me de ser pequenino no tempo das vacas gordas, não é? Ali na década de 90, nós vivíamos, a minha mãe dizia-me sempre que estava tudo mal. Pá, estávamos, não dava e pá, quero comprar, pá, quero um telemóvel. E porque não dá e tal, não há dinheiro, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, hoje eu penso assim, fogo. Se naquela altura estava mal, o que a minha mãe me dizia hoje? Não é? Ora aí está. Mas sim, mas esse tempo das vacas gordas, sim. Sim, e só que como fazemos aqui uma diferença geracional, os meus pais não gostam assim tanto de arriscar. Os meus pais, quando eu disse, por exemplo, vou abrir a clínica e vou aumentar 5 euros o meu preço. Minha mãe lá vinha, filho, cuida, as pessoas não têm capacidades, devias se calhar continuar a trabalhar 15 horas por dia, a desenrascar as pessoas que te procuram. Exatamente. Do que estar a gastar tanto dinheiro a estudar tanto, vais morrer a estudar. E isso não entrava por um ouvido, pá, dava 2 voltas porque era a minha mãe que estava a falar, mas acabava por sair com uma resposta onde eu argumentava e dizia à minha mãe que eu não vou deixar de lutar pelo meu sonho. O meu sonho é querer ser cada vez melhor neste sentido, portanto eu vou continuar a estudar. O dinheiro vai ter que aparecer de outras formas. Eu ainda sinto essa mentalidade que eu falava agora um bocadinho, era um bocado essa. Ainda agora eu digo, olha, para este ano queria contratar mais nós aqui na empresa toda, eu este ano queria fazer 3, 4 contratações ainda. Eu às vezes falo com a minha mãe e digo, olha, estou a precisar aqui de mais uma pessoa para aqui, mais uma pessoa para... Porque quem entrou está a trabalhar bem, está a fazer muitas leads, está a trabalhar muitos contactos. Pá, eu daqui a 6 meses, estes contactos que eu estou a fazer aqui nesta empresa, pá, isto vai gerar cliente, eu não vou ter capacidade de resposta no desenvolvimento do produto. E depois eu tenho um problema da produção, pá, que se eu aumentar mais 2 pessoas, eu consigo sair-me o produto. Por causa da questão da escala e a questão de diluir os custos fixos. Tá, eu com o mesmo cliente, só porque eu vou entregar mais X por semana, eu já consigo ganhar mais um bocadinho. Estás a perceber? E tipo, ela olha para mim e diz, filho, mas contratar mais pessoas, não, agora meteste não sei o quem e não sei o quê. Pá, e é muito isso. Sabes como é que eu resolvi? O ano passado foi sem dúvida o melhor ano da clínica. Espero que este meta o outro no bolso, mas já lá vamos ver. Daqui a um ano damos. O que é que eu te posso dizer? Olha, trabalhava sem recepcionista.
delegava trabalho de outra forma, geri de outra forma. Foi arriscado, foi um bocado ousado da nossa parte, mas correu muito bem. Poupávamos o salário da recepção. Chegámos, durante alguns anos, trabalhámos, nós desde o início sempre apostamos na questão das redes sociais e havia um valor mensal pago nesse sentido. O ano passado, isso foi um serviço que foi delegado dentro da equipa interna. Ou seja, eu tinha muitos serviços externos e tinha muitos elementos a trabalharem por fora. E o ano passado fizemos fiz uma reestruturação. Em vez de ter a minha mãe a dizer: meu filho, não queiras crescer tanto, a minha mãe nem se apercebia dessas alterações, até porque éramos menos, estávamos sempre lá, era um grupo muito mais pequeno, deleguei de outra forma, e foi o ano que correu melhor. E se formos ver, despesas para marketing foram abaixo de 50% das que tinham sido nos anos anteriores. Despesas de recepção nem havia. Portanto, a parte da limpeza, da forma como nós reestruturamos a limpeza e a higienização do espaço, passamos a ter diariamente 2 vezes por dia, isto também porque estimulado pela questão do Covid, passamos a ter a clínica no seu pico de higiene e limpeza, e no entanto também mais de uma forma muito mais económica. Portanto, eu acho que o que me dá pica como empresário, isto falando para ti como empresário, porque eu gosto mesmo de separar a minha vida como fisioterapeuta, porque isso é uma cena que eu adoro fazer, e por mim mesmo, ao longo do ano eu farto-me de tratar. Eu não sei se poderia dizer aqui, mas eu ofereço muitas consultas, porque se o caso for interessante, ninguém dá a teta. Se o caso for interessante e me estimular, não vou-te cobrar depois imposto de selo, caralho. Não. Sabes que um dia as finanças foram lá, tive uma fiscalização e viram assim alguns prémios dos meus atletas e perguntaram-me como é que tinha assim prémios valiosos dos meus atletas, e eu disse: há casos que há atletas que me enchem de orgulho tratá-los, eu sou incapaz de cobrar, e pediram-me as faturas dessas consultas, e eu estava a dizer: mas eu ofereço. Nós não podemos, nós temos que faturar com 100% de desconto. Foi assim, eu fiquei a aprender com uma pessoa responsável. Que por acaso tens outro problema, que é depois de alguns softwares não dão para faturar com valor zero, mas isso depois já é aqui uma questão. Sim, mas o que é que acontece? mas teoricamente não podes oferecer. Conclusão, como não é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de gerir empresas e ser fisioterapeuta. Agora tenho uma recepcionista, portanto não te vou saber responder a isso, mas tenho uma pessoa responsável por todas essas questões. Sim, mas agora já passaste a ter recepcionista. Sim, este ano, 2023, ou seja, o ano passado correu muito bem e cheguei a uma conclusão. Ou seja, correu muito bem, mas eu também acabei por trabalhar muito. E tempo. Se calhar o custo-benefício. Custo-benefício fez-me com que... Às vezes também é um tema que depois eu queria tratar aqui à frente, mas podemos tocar já, não é? Que também trabalhas num setor, para já de ser altamente competitivo. A questão dos recursos humanos é muito importante, porque a recepcionista é a senhora que vai receber os teus clientes. É o primeiro impacto. É o primeiro impacto, é fundamental. E nem sempre nós conseguimos encontrar alguém que esteja com os valores e alinhada naquilo que com a empresa, não é? Eu não queria muito estar a misturar vários temas aqui, mas sim, não me interpretes mal. Eu trabalhei até ao ano passado sem recepcionista, mas tenho um programa, investi num bom programa que envia as mensagens aos utentes. Mesmo a minha própria equipa estava formatada e tinha formação interna para saber lidar com o cliente e fazer toda a parte de faturação, recepção ao cliente e todo esse trabalho. Só que o que é que acontece? Se nós trabalhamos tão bem sem recepcionista, se chegamos ao final do ano e havia mais resultado, havia possibilidade de haver um investimento na empresa, uma alavancagem da empresa, cheguei à conclusão que então agora vou meter uma recepcionista e agora as coisas vão ter que disparar, porque vou conseguir ir buscar os fisioterapeutas que em 8 horas de trabalho trabalhavam 6 com clientes e 2 na parte da gestão. Se eu puser a trabalhar às 8 com pacientes, vamos rentabilizar isto de outra forma. Mas para contratar uma recepcionista
é preciso que haja serviço suficiente para ela delegar para toda a equipa. Só que, como eu ainda acho que a minha clínica é pequena para uma recepcionista. Achava eu que era pequena para ter uma recepcionista, ou pelo menos para ter uma pessoa ali a tempo inteiro a delegar as agendas, porque o meu programa de agendamento é tão fácil de lidar com ele, e ele gera-nos os espaços e todos os profissionais que nós não sentíamos essa dificuldade. Achávamos que meia hora cada um conseguíamos dar conta. Hoje não. Os objetivos para 2023 já é crescer mais nesse sentido. E pronto, decidimos então contratar uma recepcionista, mas é como tu dizes, não era fácil. Nós decidimos na reunião do último trimestre de 2022. Então, os últimos 3 meses do ano foi à procura de alguém para a recepção. Nós fizemos 4 séries de entrevistas, porque as pessoas que selecionávamos da primeira entrevista acabavam depois por não conseguir aceitar o cargo, porque não se enquadravam. Inclusive eu tive uma pessoa que fez lá, teve 15 dias de estágio, e depois é assim: Marco, exige tempo, e eu estou lá e também estou a formar, e também dou as minhas horas, horas que eu podia estar a tratar. Eu uso a teoria da seguinte: tu contratas um funcionário hoje, só daqui a um ano é que ele começa a trazer mais valor do que aquilo que nós lhe pagamos. E eu costumo dizer aos meus físios, aos meus físios, 2 anos. Eles entram hoje, só daqui a 2 anos é que eu vou querer exigir que ele esteja formatado para trabalhar a sério. 2 anos, como físio. Como recepcionista, ainda não tenho essa experiência. Eu estou a dizer aquilo que é o normal dos mercados. Sim, por exemplo, como recepcionista, um bocadinho pela experiência que eu vim contratando. Por exemplo, eu tenho funcionários nós dentro da ZCV que estão agora há um ano, provavelmente eles vão saber quem é que são quando ouvirem o vídeo, mas só quase há um ano é que, imagina, só passado um ano, não é? É que eles são a minha cara. Isto é, há situações, eles não precisam de perguntar. É que entendem-te ao ponto de... Sim, entendem-me ao ponto de conseguirem pôr em prática. Conseguem, eu não preciso de terminar o que é que eu preciso para eles fazerem. Já me entregam sem eu pedir, já sabem o que é que eu quero, da forma que eu quero. É aquela história aqui é que acrescentam valor. Aquela história de não te vêm com... Não chegam à tua beira com um problema, chegam à tua beira com uma questão que surgiu e com a solução que arranjaram para aquele problema. Olha, aconteceu isto, só estão à espera que digas okay, posso? Dá-me autorização? É isso. Siga, não é? É isso. É isso. Pá, e isso demora tempo. De que forma que eu contornei? Nós agora, com a recepção, desde logo preferi fazer um investimento numa empresa que trabalha com as administrativas de várias clínicas de fisioterapia. Ou seja, eu contratei uma empresa que lida com toda esta gestão e ensina as administrativas das clínicas de fisioterapia especificamente. Então desde logo comecei-lhe a dar formação nesse sentido. Porquê? Porque as minhas experiências anteriores não foram boas. Eu passei demasiadas horas a formar e em 15 dias ia tudo por água abaixo, porque a pessoa não se identificava, porque decidia... Mas para as pessoas que estão em casa e até que podem ter espaço ligado à saúde, nós aí temos sempre um problema, não é? É porque tu ou dás consultas ou estás junto da recepcionista para a formar, não é? Exatamente. Como é que achas que é o processo, ou como é que achas que isso é contornado? É por isso que tu estás a dizer? Olha, é contornado da seguinte forma. Não é contornado porque o problema... Isso é um não problema. É o que eu chamo um não problema. Às vezes nós temos aqui, passa-se em algumas empresas, que é às vezes conflitos de departamentos, não é? Porque aquele não gosta daquele, entrega o trabalho assim. E às vezes eu digo, isso é um não problema. Tipo, quero encontrar uma empresa onde seja tudo perfeito, que a pessoa chegue aqui e contratar. Isso não existe. Não existe. Não é? Isso não existe. Não existe. Tens é que tentar dar sempre o exemplo, não é? Portanto, se surge um problema, tens que tentar dar o exemplo para que quem está a seguir-te tente olhar para isso como um exemplo e entender que esse é o comportamento modelo. E é isso que deve fazer. É um processo de melhoria contínua. E é um processo de melhoria contínua. Mas seja para as pessoas, para o formando, como para a pessoa. Porque imagina, tanto o empresário como a pessoa que entra tem que perceber que é uma melhoria contínua. Também o empresário não pode estar à espera que eu contrato hoje e daqui a 15 dias ela tem que ser a melhor profissional do mundo. Tem que atender como eu quero. E mesmo acontece. Eu então, aprendo. Por isso é que toda a gente, que é algo que nós vemos na
nas nossas pessoas e no nosso mundo empresarial português principalmente, é que nós vemos numa altura em que todo o patrão é fraco, não trabalha, não é? E para o patrão todo o empregado é fraco. Vivemos, ninguém diz, pá, eu adoro a minha, pá, eu tenho lá, estou a dizer, tipo, eu adoro a minha equipa. Pá, eu também. Eu adoro a minha equipa. Eu também adoro a minha equipa. Às vezes tem que levar na cabeça, não é? Mas isso é normal. Mas eu adoro as pessoas, todas as pessoas que estão comigo e que vão à guerra comigo e que resolvem os problemas comigo, eu adoro-as todas. Mas se não olharmos à volta, e eu passei por algumas empresas, acontece isto. Sim, isso vê-se. E tu pensas assim, mas ninguém é bom, tipo, não há. Então não é um problema. Inclusive, eu sinto que até vemos cada vez mais funcionários. Eu não sei como é que. Se calhar tive a sorte de não estar nessa realidade, mas estar em jantar com amigos e a ver aquela pessoa que fala mal do próprio patrão, estás a ver? Tipo, não se sente bem e continua. Eu tenho muitos. Não se sente bem e continua. Eu não conseguia... Normalmente, passado 2 minutos, eu já estou no Instagram a ver outra coisa qualquer. Porque a mim custa-me. Eu não consigo entrar nessas conversas. Eu nunca gostei. Nunca gostei. Uma coisa é eu julgar, para o meu patrão poder fazer assim, ele faz mal aquilo, ele podia melhorar daquela forma. Papá. Está tudo certo, não é? Mas chegar ao ponto de estar sempre a criticar e sempre não estão bem, vão para o outro lado, meu. Não faltam. Procura de emprego. Não faltam empresas e trabalhos e façam-se a vida. Diga, não estás bem exatamente. Aí. Põe-te a monte. Porque do outro lado existe também uma vida com problemas. Com problemas, com contas para pagar, com seguros para pagar de todos. Eu lembro-me de uma situação que a malta ficava... chateada porque o patrão entrava pela porta de trás e não ia cumprimentar as pessoas. E um gajo pensava assim, já pensaram que por alguma razão aquele cliente entra por ali fora, não tem centenas de milhares de problemas na cabeça dele, que ou bem focado de casa, aconteceu um problema e ele vem direto só para sentar a pegar no telefonema, fazer qualquer coisa, uma produção que correu mal, não sei o quê. E que queremos que... Mas vai haver sempre aquele funcionário que se limita a fazer o trabalho dele e que vai olhar para isso e vai dizer assim, já viste, chegou, em bom dia, não quer saber de boa tarde, não quer saber de nós, mal encarado. Às vezes bastava levantar o rabiote, chegar a dizer, olha, chefe, reparei que você entrou assim nervoso, está tudo bem, preciso de ajuda, algum problema. Às vezes é o melhor bom dia que podia dar ao chefe. Maravilha, se calhar na hora do almoço está tudo contente. E se calhar naquela semana não ia haver mais nenhum dia que o chefe não fizesse questão de ir lá dar bom dia. Porque eu acho que também no mundo empresarial parece que, imagina, eu acho que as pessoas, imagina, eu não sei se é o teu caso, mas vou dar o exemplo, para usar nomes é mais fácil. As pessoas trabalham para o Joaquim, não trabalham para a Fisionorte. Estás a perceber? As pessoas trabalham para o Marco. Não trabalham para a ZCB, nem para a IORS, trabalham para o Marco. Mas eu esforço-me diariamente para que a minha equipa não pense dessa forma. Tipo, a empresa é um órgão que está registrado nas finanças, que existe por... É ele, não é? É um ser, fiscalmente, não é? Fiscalmente, perante a lei, é um ser, é uma coisa, que é a empresa, outra coisa é o Marco. Exatamente. E hoje estou eu aqui, um de vocês pode ir para o meu lugar. Se nós formos balancear e tentarmos ver em termos de proporções, não digo em termos de números finais, mas em termos de proporções, em horários, em horas que tu dás, te entregas à tua empresa, eu sou provavelmente o que tenho o salário mais inferior a todos. Entende? Sim, em termos comparativos. Porque eu sou mais um como eles, até me dou demasiado, porque sinto que às vezes exagero um bocado, às vezes roubo a casa, roubo o tempo em casa para a clínica, e este ano o facto de eu investir na recepcionista já é precisamente para isso. Para eu agora, o ano passado foi um ano de muito trabalho porque nós apontamos objetivos muito altos e como as coisas não iam correr bem se nós não o tivéssemos atingido, atingimos, top, deu-nos moral. Agora vamos relaxar um pouquinho mais, dividir um bocadinho mais de trabalho. Então o facto de ter uma recepcionista já é para eu, entretanto, assim que ela começar a entender bem e estar bem formatada, eu poder relaxar um bocadinho mais nesse sentido. Mas eu trabalho muitas horas a mais face ao salário que eu tiro da Fisionorte.
Agora, o que é que acontece? Eu gosto de trabalhar na minha área, não é? Eu quero um brinquedo, agora eu tenho o meu ecógrafo, mas eu agora quero um ecógrafo melhor. Não vou pagar do meu bolso, quem vai pagar é o dono da Fisionorte. Entendes? É a Fisionorte. Sim, é isso, desculpa. O dono da Fisionorte é outra O coisa. dono da Fisionorte está a gerir isso e vai tentar perceber. Este gajo merece. Mas às vezes nas pequenas empresas é difícil as pessoas fazerem esse discernimento. Que é, uma coisa é o Joaquim fisioterapeuta, outra coisa é o Joaquim CEO da Fisionorte e outra coisa é a Fisionorte. E depois ainda existe o dono da Fisionorte. São entidades completamente diferentes. Todas as pessoas distintas, não é? E depois ainda existe o dono do imóvel onde a Fisionorte está. Sim. Que é um outro elemento à parte que chega a ser em parte a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse ninguém ali naquele espaço e alugasse aquele espaço, eu tinha outro rendimento. Sim, exatamente. Portanto, há que separar eu por acaso bem. quando é assim gosto de imputar o custo à empresa. É o que eu faço. É o que eu faço. A empresa paga um aluguer por estar a usufruir aquele imóvel, se ele é meu. A Fisionorte. Ou então eu incremento, posso incrementar, por exemplo, num dos nossos negócios, nós para ficarmos, nós pegamos e o imóvel faz parte da empresa. Aí já é diferente. Neste caso, a Mas um dia, se Fisionorte me paga quiserem uma comprar renda. a empresa, levam um imóvel e a empresa. Levam cão, Lá está. casa, cadeado, levam tudo. Lá está, neste caso, a Fisionorte paga uma renda. Exatamente. Paga uma renda. Porque acho que tem que ser. E já vai com sorte que paga uma renda baixinha, porque nem é a aumentas, Fisionorte. nem nada. Porque é um cliente. Sim, não se vai aumentando. E na altura do Covid. Por exemplo, nós, para quem quiser, por exemplo, nós na ZCV Invest, nós fazemos esse trabalho. Nós temos, por exemplo, neste momento a ZCV Invest, os donos da ZCV Invest são várias pessoas que investem na ZCV Invest. E o que acontece? Nós temos alguns imóveis que algumas pessoas entraram, compraram e neste momento a ZCV aluga a uma empresa que nós temos dentro da empresa de fazer gestão de alojamento local. Okay. E a empresa da gestão do alojamento local paga uma renda à ZCB. Ou seja, se eu tiver 2 imóveis neste momento parados, poderia entrar em contacto com a ZCV. Sim, exatamente. Ou seja, não me chateava, seria conveniente para mim. Depois já era depende de uma pessoa quiser. Podemos ingressar no grupo, como podemos a empresa alugar diretamente. Depois é uma questão de gestão da alocação que a pessoa possa querer. Ok, lá está. Porque nós temos o objetivo de no futuro passarmos a ZCV para uma empresa aberta, para uma empresa de cotas abertas, para qualquer pessoa que quiser fazer parte da sociedade da ZCV e ser dona de todos estes negócios possa ser. Até chegar ao ponto de, imagina que era interessante para a Fisionorte fazer parte da ZCV. Não sei, por exemplo, na ZCV nós temos empresa de audiovisual, temos pessoas ligadas à gestão, à comunicação e marketing. Pronto, imagina que fazia sentido, eu quero aumentar ou quero ingressar numa marca ou uma coisa do género. Nós podemos negociar a inclusão, isto no futuro, não é? No futuro a ideia será essa, passarmos a incluir essa empresa dentro da ZCB e a pessoa passar a ser dona, em vez de ser dono da Fisionorte, é dono da ZCB. Quanto mais não seja pela área da formação, por exemplo, não era? Não, podemos ter, imagina, podemos ter envolvências noutros negócios, é todo um ecossistema que nós podemos potenciar. Por exemplo, nós temos aqui nesse Clinic, que também é uma empresa do grupo, que é uma clínica pediátrica na Póvoa, e nós temos muitas atividades, muitas coisas que são feitas na clínica, porque ela está dentro da ZCB. Senão era economicamente impensável. Por exemplo, aqui neste é um podcast com convidados, com pessoas, é muito dispendioso. Mas nós, como temos dentro do grupo uma empresa, um estúdio, nós fazemos aqui um complô e vamos usando os recursos que umas empresas têm para as outras. Sim, mas isto para pegar na questão das rendas, que é, neste momento eu pago uma renda, mas se a Fisionorte não me pagasse essa renda, isto pensando eu enquanto dono do espaço, um dos donos do espaço, se a Fisionorte não pagasse a renda, eu facilmente se calhar entregava o meu imóvel a uma empresa como a tua, neste caso como a ZCV, e aí essa empresa iria-me dar esse retorno. Portanto, ou um ou outro, eu como dono do imóvel tenho que ir buscar esse lucro. E se estou à frente de uma... E mal corre, se eu a gerir uma empresa, não consigo
chegar ao final do mês e tirar dinheiro para pagar a renda de onde eu estou, que nem sequer a comprei. Portanto, acho que para gerir tem que ser esse, e depois já de chegar a uma altura que diz, pá, eu ganho mesmo, tenho um risco, prefiro dar a outra pessoa do que estar eu aqui à frente. Exatamente. E é porque as coisas estão a correr bem que eu continuo a trabalhar ali, porque é como eu te digo, aliás, atualmente eu acabo já por ter alguns rendimentos para além da área da saúde, que eu sou obrigado a dividir-me, não é? Porque ainda não é suficiente para uma diversificação, sim, sem dúvida. Ainda não é suficiente. Que é uma coisa que muitos empresários não têm cá em Portugal. Por acaso aquele espírito de diversificar, não é? Sim, até porque a maioria das pessoas também criam o seu próprio emprego. Por exemplo, na ramo da fisioterapia, não é? Nós conhecemos vários. E o que é que as pessoas criaram? Porquê é que as pessoas criaram o seu negócio, não é? Muitos porque a fisioterapia paga relativamente pouco. Diz assim, não, pá, eu tenho um jeito para tratar do cliente, sou bom no que faço. Então eu vou abrir um gabinete meu, o investimento não são milhões para criar um espaço. Pá, eu vou aqui, peço um dinheiro, monto a minha clínica e vou ganhar mais um bocadinho do que ganhava a trabalhar para outra pessoa. Esta é a filosofia que as pessoas aplicam. Sim. Né? E não pensam de género, ok, não é aquele pensamento de empresário que é, eu tanto tenho uma cabinete de fisioterapia, como uma frutaria, como um bombom de gelados em frente à praia, como de repente monto uma empresa de 200 pessoas. Vou-te se calhar vou contribuir para mudares um bocadinho a forma de pensar relativamente à fisioterapia. Pelo seguinte, imagina, uma consulta, por norma, vamos fazer assim cálculos rápidos, simples e vamos arredondar. 1 hora, 30 euros. É uma consulta. Eu vou estar contigo 1 hora, no mínimo, e vou buscar 30 euros. Desses 30 euros eu tenho que pagar ao profissional e todas essas despesas. E agora vamos fazer a comparação, e se calhar é isso que podes não ter bem noção, com a clínica convencional, por exemplo. Uma clínica convencional não vai cobrar 30. Vai cobrar... Uma clínica convencional. Era aquele tipo de... Tu estavas a criticar, tu estavas a dizer que os fisioterapeutas preferem abrir o próprio espaço. Não, sim, não, estou a dizer... Porque vão ganhar mais. Sim, mas atenção, eu estou a dizer isso como estou a dizer os PTs, como são os profissionais do FIC. Mas deixa-me Quer dizer, há muitas... Deixa-me-te explicar que às vezes trabalhar com mais... Não é às vezes, muitas vezes tu consegues ir buscar e ser mais rentável a tratar 4 ou 5 pacientes por hora e os teus clientes vão ficar muito mais os teus clientes vão ficar muito mais satisfeitos se forem atendidos de 1 para 1, 1 hora só contigo, vão pagar mais, mas vão ter mais resultados. No entanto, tu só vais ganhar os 30 daquela pessoa. E se tu tivesses naquela hora dividir a tua atenção por 6 profissionais, por 6 clientes, em que todos só te pagavam 10 euros, tu ias conseguir ganhar o dobro. O resultado é que iria ser diferente. Isto porque tu há pouco estavas a dizer que os profissionais optavam por abrir o próprio espaço porque muito provavelmente iam ganhar mais. E muitas vezes não é isso que acontece. Ou iam nessa esperança. Na esperança de, ok, eu ganho X, se eu ficar sozinho vou ganhar X mais um bocadinho. Isso, esse é o ponto. Tem que ser X mais o risco. Esse é o ponto, Marco, esse é o ponto. Porque muitos abrem o seu próprio negócio a achar que vão ganhar mais e facilmente chegam à conclusão que vão ter mais dores de cabeça, que vão ganhar menos, que têm mais problemas a enfrentar. Depois é aquela história de toda aquela legislação que está por trás que é preciso cumprir. Portanto, também não é fácil. São surpreendidos com isso. Então aí se calhar é mais fácil encostar-te numa empresa que até não seja tão exigente com os resultados, que atenda 3 ou 4 pacientes por hora, cobram menos, mas no final de contas e somando as receitas de todos esses clientes vai dar uma receita maior. Então a necessidade da Fisionorte, e voltamos também a pegar outra vez no ponto que deixamos aberto há pouco, que é o caminho, né? Eu quando estava na altura da faculdade em Fisio, tive o contacto com o delegar e o ganhar com os outros. Quando acabei o curso, não fazia sentido ser fisioterapeuta e trabalhar nesse mundo.
Então, para além do mundo das festas, eu já estava a começar a ser rentável noutro sentido. Então pensei, ok, agora sou fisioterapeuta. Liguei aos meus patrões de lá das festas, pá, acabou, rescindi contratos, agora sou profissional de saúde. Então vamos trabalhar. E fui trabalhar para uma clínica que trabalhava nesse sistema. Eu chegava a tratar 20 e tal pacientes por dia. Por dia. Eu trabalhava num dia o mesmo número de pacientes que trato atualmente numa semana, por exemplo. Só que deu-me uma bagagem grande, porque tratar 20 pacientes ou 20 e poucos pacientes num dia faz com que tu tenhas, com que tu desenvolvas muita capacidade de gerir o tempo. Tens de ser eficaz. Se tratas 20 e tal pessoas e só trabalhas 8 horas por dia, tens de ser eficaz em menos tempo. Então eu preferi olhar para esse emprego com os olhos, com um chip ligado nesse sentido, que é, eu vou tentar sempre potenciar ao máximo o meu tempo. Porque se eu em 20 minutos consigo resolver aquele problema, no dia que eu tiver 1 hora, tenho que resolver e melhorar. Não é? Então esse foi o meu chip. Mas quando eu decidi abrir o meu próprio espaço, foi quando eu começava, porque automaticamente tu não consegues ser tão bom. Tu tens muita gente à hora, tu não consegues dar atenção aos teus pacientes. Então, quando eu comecei a sentir que uns anos antes eu era o rei da festa, era aquela pessoa que para onde eu ia as pessoas conheciam-me, convidavam-me porque fazia essa festa e eu trabalhava no mundo dos convívios e tinha ótimas relações sociais, eu passei a ser uma pessoa minimamente conhecida, que era o fisioterapeuta, mas daí a ter resultados, daí a ter um impacto e mudar a vida das pessoas, eu não estava a conseguir. Então, o que é que eu decidi? Ok, vou estudar, vou-me formar, afinal de contas é isto que eu gosto. Estava a ser muito frustrante para mim porque eu não estava a conseguir ter os resultados que queria e no fundo o salário até era bom. Então, se eu via 20 e tal pacientes por dia, olha o que os meus patrões ganhavam comigo também, não é? Portanto, era aquela mentalidade, eu não estou mal. Mas em termos de estatuto, em termos de resultados, não conseguia ser bom quanto eu queria. Então, queres criar o teu próprio qual era a melhor solução? Formar-me, estudar mais e com os melhores, tentar ir procurar o conhecimento à fonte, aos melhores profissionais que te vão trazer mais resultados. Foi o que eu fiz. A partir do momento que eu comecei a trabalhar a estudar e a investigar mais, facilmente percebi que não podia trabalhar naquele sistema. Então tinha que trabalhar num sistema de 1 para 1. Para trabalhar num sistema de 1 para 1 e com o espírito que tinha do empreendedorismo, como também não tinha grandes despesas fixas, decidi despedir-me e abrir o meu próprio espaço e aí a partir daí começar a trabalhar. Se tivesse de estar 2 horas contigo, estava 2 horas contigo. O meu barco sendo pequenino, também não precisava de ganhar assim tanto para poder manter. Se não tivesse ninguém a seguir, estavas ocupado. Não tinha ninguém a seguir, ia fazendo outras coisas. Sim, exatamente. Com a vantagem de que. Mas a pessoa sair dali com um tratamento impecável. Tinha que sair melhor. Qualidade. E se tu não saís melhor, e depois essa é a questão. Quando um barco é pequeno, eu não tenho problemas nenhuns em se eu não estou a conseguir ter os resultados que quero, se o meu objetivo é ser bom, tanto tu queres ficar bom, mas eu tenho todo interesse em aprender com quem te vai meter bom para saber como é que isso se faz. Então eu ia estamos a falar de 2015, 2014, 2015, por aí. E eu ia com os meus pacientes aonde fosse preciso. Eu lembro perfeitamente, pegava em pacientes, ia a Gondomar, um grande professor que eu tinha na altura, Nuno Nogueira, trabalha em Gondomar. Eu ia à ATP, a Braga, Tiago Pinhão, com os meus pacientes de Vila do Conde que eu não conseguia, pá, ainda não sabia. Estavas ali e ainda hoje. Estavas ali verdinho. Ainda hoje, Marco, eu vou onde for preciso com o meu paciente. Se eu não te conseguir ajudar, eu sou a pessoa mais interessada em pegar em ti e ir contigo ao especialista. E pensei assim, tu não estás na área, eu estou. Portanto, para mim é muito mais fácil saber que profissionais é que te podem ajudar do que tu andares à sorte. Ou do que tu dizeres-me à mãe e virares-me as costas e dizer, fogo, não me resolveu o problema, estou perdido. Prefiro 1000 vezes que me diga assim, olha Joaquim, eu não estou, ainda não me chega a este resultado. Ou há qualquer coisa aqui que eu queria mais. E se eu concordar contigo, porque todas as pessoas estão do lado lá da mesa querem sempre mais, não é? De uma forma geral, todos queremos mais.
Mas é importante que haja espaço para melhorar, ok? Se eu achar que há espaço para melhorar e que não estou a ser suficiente, eu sou o primeiro a dizer assim, olha, eu conheço se calhar este profissional ou este que nos podem ajudar. Vamos pegar, vamos combinar e vamos lá. E eu vou e eu aprendo também. Portanto, e para mim é um part-time. Para mim é tal como tu vais ao ginásio porque gostas, eu vou com todo o gosto com o meu paciente onde for preciso para aprender, como vou só em informações extra. Agora, trabalhares, teres a tua clínica, teres o teu próprio espaço, não quer dizer que ganhas mais, porque se começas a pensar desta forma, tu facilmente gastas dinheiro em formação, gastas dinheiro em combustível, dás o contacto dos teus pacientes e não tens rendimento. Se calhar era mais fácil ver 3 ou 4 pacientes por hora na outra clínica. Exatamente. Okay? Então, quando eu abri o meu espaço pequeno, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, tinha um espaço pequeno. E o que eu cobrava em relação às despesas que eu tinha, dava-me o seu rendimentozinho. Qual foi o maior choque? Foi quando eu abri mesmo a clínica. Quando eu abri a clínica, eu pensei, antes de abrir a clínica, pensei, agora vai ser. Se até agora correr bem, eu quando abrir a minha clínica é que vai ser. Novo, tudo bonito, novo. Exatamente. Uma imagem agora brutal, agora que eu vou faturar. Só que o que é que acontece? E este é um grande erro, porque atualmente eu acho que devemos mesmo estar no pico. Portugal nunca teve tantos fisioterapeutas donos do seu próprio espaço, donos do seu próprio gabinete. Eu que não sou do mercado, tens essa percepção, tenho não é? essa percepção que tu vês gabinete de fisioterapia em tudo que é canto. Eu vou-te só deixar uma nota, é uma questão importante, Marco. Tu pensas isso, mas também tu és do norte, és daqui, vives cá no Porto. Sim. Aqui no norte. E estamos a falar de uma área que a nível nacional nós estamos com muita qualidade cá. Vila do Conde, Póvoa de Varzim, as melhores clínicas que eu conheço, e dou-me muitíssimo bem com os donos dessas clínicas, somos vizinhos. Somos todos, na nossa cidade temos uma qualidade tão alta que quando algum profissional, quando algum paciente, alguma pessoa me diz que está a fazer fisioterapia em Vila do Conde, eu já posso dizer que estou descansado, à partida está bem entregue. Entendes? Aqui não há aquela história de concorrências, eu que não quero fazer isso era como é que num ambiente tão concorrencial, de que forma é que achas que o mercado se está a comportar, ou como é que achas que as pessoas, eu acho que os teus concorrentes, ou como é que lidas com isto, ou já estás num período de maturação que é eles são eles, eu sou eu, estou a fazer o meu percurso, não é? Atualmente nós estamos num nível tão alto na qualidade da fisioterapia, e quando eu digo nós, falo da Fisionorte, falo de outras clínicas, dos meus colegas, que nós não somos concorrentes, nós somos colegas mesmo. E para nós concorrência são todos aqueles outros espaços que tratam 3 e 4 pacientes por hora. Porque esses é que sujam a fisioterapia. Isto não sei se pode dizer, mas esses espaços, e atenção, há muitos espaços diferentes, mas esses são os lugares onde há mais falhas para que a pessoa desacredite da fisioterapia. E para nós a concorrência... E em termos concorrenciais de preço. E em termos concorrenciais de preço. E ainda têm a facilidade de estarem, na maioria deles, diretamente ligados ao Sistema Nacional de Saúde, que fazem com que eles fazem 4 meses de fisioterapia, e não têm resultados. E depois dizem assim, a fisioterapia não resulta, vou ter que ser operado. Ok? Estás a entender? As pessoas fazem fisioterapia e fazem fisioterapia nesse registro e dizem assim, ok, cheguei à conclusão que tenho que ser operado porque a fisioterapia não resulta. E eu ou qualquer um elemento da minha equipa, qualquer um elemento das clínicas dos meus colegas, que temos noção que, como é a realidade, pensamos assim, afinal, quem é que são os nossos concorrentes? Eu não sei se me estou a explicar. São aqueles que estão a destruir o mercado. São aquelas pessoas que estão a fazer com que quem não percebe de fisioterapia desacreditem na fisioterapia. Porque atualmente aqui no Norte nós estamos com muita qualidade de formação. Muitos de nós já formamos fisioterapeutas. Nós somos
nós somos fisioterapeutas, mas para além de fisioterapeutas nós já estamos a contribuir diretamente ou em escolas ou em empresas de formação. Portanto, nós estamos com um nível competitivo muito alto. E quando estás nesse registro, independentemente de teres ou não listas de espera, tu já não podes olhar para esse sentido. Não podes olhar para a fisioterapia nesse sentido. Agora, se tu falares em termos de concorrência, porque a empresa não vende só fisioterapia, aí se calhar já podia discutir um bocadinho contigo concorrência. Se falarmos de fisioterapia em si... Não vende só fisioterapia, como assim? Sim, porque oferecer outras terapias no mesmo sítio? Sim. Aí já existe concorrência, não é? Porque eu não estaria bem se a Fisionorte se limitasse só à fisioterapia, não é? A Fisionorte tem vários serviços. Nós contamos com fisioterapia avançada, com osteopatia, com pilates clínico. Pilates clínico, tu acabas por encontrar muitos espaços com pilates clínico. Agora, a nossa forma como nós vemos o pilates clínico é que é diferente e especial. Os grupos pequenos, ou não permitir que hajam grupos com mais de 4 ou 5 pessoas, que aí já perde o foco da fisioterapeuta que está ali a tratar, aí já deixa de ser um exercício clínico, sabes? O ensinar a pessoa a fazer bem. Mais já passa a ser uma aula de fitness, grupo. Né? De grupo. Sim, eu olho muito mais nesse sentido. Então, a osteopatia, temos o pilates clínico, temos a podologia, por exemplo, um serviço de podologia, é um serviço mais virado para o cuidado dos pés. Temos um serviço de bem-estar mais associado às drenagens linfáticas, às massagens. Portanto, todos esses são serviços complementares, são complementares e acabam por ser também rentáveis, ok? Têm o seu rendimento e aí há por trás todo um negócio. E claro que há concorrência. Claro que há concorrência nesses serviços. Agora, eu estava a referir-me ao serviço de fisioterapia / osteopatia, ok? Aí, a partir do momento que eu estou associado à escola em que estou, onde estou a dar aulas, deixa de haver concorrência. Felizmente. Exatamente. Pronto, aqui já acabámos por falar um bocadinho da história da clínica. Tu falaste em vários passos, nomeadamente tens aberto no primeiro espaço, agora já estás num espaço uma questão só que eu há pouco, desculpa, porque há pouco eu ia dizer isso e não disse, que é os fisioterapeutas por norma querem abrir o seu próprio espaço, e uma nota que eu faço questão de deixar é que não é de todo verdade de que ter um espaço maior temos um espaço mais rentável. Essa dica é uma dica de ouro. E não só na área da fisioterapia. Porque não só na área da fisioterapia. Ter uma clínica grande não quer dizer que temos um grande rendimento. Ok? Isso é geral, isso é algo que muitas vezes, até no hábito da gestão, nós acabamos por aprofundar, não é? Porque hoje nós vivemos numa altura que nós passamos aqui 2 fases. Eu cheguei ao mercado de trabalho na área da gestão, para contrapor o que tu estás a dizer, que é, nós entramos no corte dos custos fixos. Sim. Na redução dos custos fixos. Temos que reduzir custos. Quando andávamos estávamos a mandar pessoas embora, pedíamos o espaço. Quer dizer, chegávamos a uma altura que a empresa deixava de existir. A empresa sem custos não existe, não é? É zero. Hoje vivemos numa era em que queremos crescer. Queremos olhar para a faturação e faturarmos 1 milhão. Para o ano tem que ser 1,5, 2, 3. Mas ninguém se preocupa de perceber por cada euro que nós crescemos, quanto é que gastamos para crescer. Exatamente. Não é? Isso é rentável, nós continuamos a crescer. Não é melhor pararmos, olharmos para os custos, reestruturar a empresa, depois voltamos a crescer. Um bocadinho ao que tu fizeste, certeza que foi essas contas que tu fizeste, que é, ok, se calhar eu posso olhar para os meus custos, perceber o que é que eu posso mexer aqui, para depois eu, para o ano, poder voltar a crescer outra vez, não é? Sim, que tem a ver com, por exemplo, o investimento em marketing. Eu gastei 4,5 vezes mais em marketing em 2021 que em 2022. E os rendimentos de 2022 foram bem superiores a 2021. Portanto, essa é a grande questão, que é, ok, eu quero crescer... Às vezes também depende da qualidade. Porque marketing... Nós não podemos formatar o marketing. Mas não é? Isso depois já são outros 500, não é? Porque sim. Eu não estou a dizer que a qualidade do marketing de 2022 foi melhor. Aliás,
Não é, o que é que define qualidade? Isso é um bocado relativo, não é? Porque qualidade é o resultado. O resultado é que interessa. Eu não gosto, eu nas minhas empresas não gosto de separar duas coisas, que é marketing e vendas. Para mim é rigorosamente a mesma coisa. Eu tenho, todos os meus comerciais estão alinhados com a equipa de marketing e toda a equipa de marketing está alinhada com todos os comerciais. Isto é, se eu passo a ter alguma publicação, alguma dinâmica, uma coisa do género, quem está a vender tem que saber que aquilo existe e tem que dar a sua opinião. E o próprio profissional executante, não é? Quem está a prestar o serviço também tem que estar alinhado com tem o que estar vocês alinhado vendem. com a comunicação exatamente. Com a comunicação. Da mesma forma que se calhar esse foi se calhar o pequenino mote que tu deste. Esse foi o meu mote, porque eu simplesmente pus os nossos profissionais executantes a gerir e a contribuírem para o marketing, e deixei de ter uma equipa toda XPTO a trabalhar o marketing da empresa, que no fundo de fisioterapia não percebiam assim tanto, não é? Eles percebiam muito de marketing e do que é que ficava bem e o que é que ficava mal, mas era aquela história, estávamos sempre à espera do perfeito para ir para o ar. E quando eu comecei a trabalhar com os fisioterapeutas diretamente, e não há necessidade de meter perfeito, eu quero, mais vale feito. E então tu começas a pensar que, ok, se eu investir 300 euros em marketing com um profissional XPTO, quanto é que eu vou buscar? E aí já podemos discutir um bocadinho mais negócios, né? Que é, vou gastar 300 em marketing. E quanto é que eu vou buscar? Qual é o retorno? 300, 400? Para isso. Já que estamos a falar nisso, podemos puxar aqui um assunto. Podemos puxar aqui um assunto à baila, não é? Que é... isto é uma dedução minha. Não é verdade, não é necessariamente verdade o que eu vou dizer, mas é uma dedução minha. Que é, nós quando abrimos o negócio da saúde e nós tivemos duas sócios ligados ao setor de negócio. Então nós vinhamos da gestão. Eles eram da saúde e nós éramos da gestão. Então o que é que nós queríamos? Medir tudo. Nós queríamos medir tudo, indicadores, 30 por uma linha, os KPIs todos, pronto. Como é que tu, fisioterapeuta de formação, e até paraste da mesma forma que algumas pessoas possam estar a ver lá fora, como é que tu geras esta dinâmica dentro da tua clínica? O que é que tu medes para saber? Nós estávamos agora a puxar a conversa a questão dos gastos e marketing. Como é que relacionas de alguma forma marketing, número de consultas, faturação? Como é que tu medes? Ok, eu gasto 300 euros por mês em marketing. Ok, sim. Fixe. Como é que tu avalias este resultado? Como é que tu sabes que é de mais, é de menos? E fazendo a ponte ao início da conversa, faço de uma forma completamente oposta ao que fazia a minha mãe. Minha mãe fazia ao olho. E quando eu fazia ao olho, eu não tinha tantas dores de cabeça. E por isso valorizo também o chip dela. Ela não se preocupa. Desde que chega ao final do ano, tem os seus rendimentos, está tudo bem. A questão é que a minha mãe contenta-se com pouco. E eu não. Eu quero ser fisioterapeuta a minha vida toda, mas eu não quero viver da fisioterapia. E então eu tenho objetivos altos na minha vida. E por isso estou a dar aulas e estou focado também em mais 2 ou 3 negócios e sou investidor. Sim. Então, de que forma é que eu giro e atento a esses indicadores? É fundamental que eu divido o ano em 4. Divido em 3 meses, tem que haver uma reflexão. Saber onde estou, saber para onde vou. Se eu chegar ao último dia do terceiro mês e conseguir ter um visto na lista que eu fiz, pego na lista do próximo trimestre com a certeza que estou no caminho certo. Portanto, mas tu fazes um plano para o ano? Tem que haver um plano. Curto, médio e longo prazo. Sei o meu objetivo dos primeiros 3 meses, sei o meu objetivo do ano e sei os meus objetivos dos poucos anos. Ok? A partir de 5 anos eu já acho que é um bocadinho a ideia mais ou menos. Que eu te ia perguntar, onde gostávamos tu divides, tu, por exemplo, tu divides esse curto, médio e longo prazo, tens diferenças? É tudo números ou é tudo, como é que tu medes? Imagina, como é que tu sabes que a clínica daqui a 5 anos ou 10 anos, como é que tu fazes essa medição? É por números ou é por uma meta ou é por criar algo ou o que é que tu fazes? Porque fazer previsões a 5 a 10 anos em termos numéricos... 5 a 10 anos em termos numéricos é uma treta. Quem faz das duas uma. Ou me mostra. Até para as coisas cotadas em bolsa e coisas assim do género. Que é possível, que eu ainda não vi que era possível. E se me provar que é possível, eu tiro-lhe o chapéu porque estou há anos. Sabes para tentar... Não, eu sou formado em gestão.
e normalmente nós na gestão costumamos dizer que o pior que nós podemos fazer é confiar numa previsão de um economista, porque normalmente eles erram todos, porque é um facto. Como é que eu vou adivinhar o crescimento de uma empresa? É que pode ser 10 ou 12. Marco, eu quando abri a clínica não ia imaginar que 2 anos depois ia ter que fechá-la com o Covid. Exatamente. Né? Sim. Eu abri a clínica em janeiro de 2018. Em março de 2020 estava a fechar a clínica com 2 fisioterapeutas prontinhos a começar, mais 8 horas por dia, e eu fechei a clínica. E como é que eu ia prever isso? Como é que eu ia manter 2 fisioterapeutas em casa a salário, né? E sem resultados? Portanto, não é fácil prever com números. Eu não consigo prever com números a mais de 5 anos. Agora, mas prevês com uma ideia. Tu tens que ter sempre uma ideia, tu tens que ter sempre um plano. A BioWiser, que é uma das grandes empresas a nível nacional na área da formação, convidou-me há uns meses atrás para escrever um artigo acerca um bocadinho do meu percurso. E eu comecei esse artigo porque eles fizeram-me aquela questão de: já uma vez imaginaste ter 30 anos e conseguires o que tens? E eu começo o artigo a responder assim: claro, se há pergunta que me faz confusão é esta. Não há nenhum negócio de sucesso. Tu conheces algum negócio de sucesso que não tenha sido planeado? Que tenha sido... Opa, conheço muitos casos. Tenha sido à sorte, mas Marco, que não se tenha pensado... alguns, mas... não pode. Conheço alguns que não tenha havido uma estrutura. Que não tenha havido uma estrutura, uma reflexão. Acontece. Mas a maioria é planeado. Chegar aos 30 anos vai e existir um ou outro gajo que coisa e tal. Para eu chegar aos 30 anos, ser professor na escola onde estou, só para estar lá é preciso ser fisioterapeuta e estudar mais 6 anos. Claro que foi pensado, né? Ter a clínica neste momento onde tenho, a ser falada onde está, a lidar com atletas de topo a nível nacional de vários desportos, isso não é à sorte, não pode ser à sorte. Isto tem que ser planeado, tem que ser, não digo que tenha que ser, eu não digo que todos tenham que pensar da mesma forma e que sejam tão exigentes como eu em termos de tempo, planos trimestrais, indicadores, KPIs para eu tenho indicadores para tudo, e essa era a questão principal, não é? Que é de que forma que eu meço tudo. Basicamente, eu meço tudo. Meço de onde é que os clientes vêm, qual é a taxa de satisfação, meço os indicadores da taxa de satisfação de várias formas, quer na higiene, no atendimento, nos resultados, meço a taxa de sucesso. Tenho inquéritos que é entregue, e agora com a recepcionista é que vai ser um brilharete, porque agora tenho uma profissional que trata disso e vai estar dedicada a 100% ao cliente. Nós antes pensávamos muito mais nos resultados e no tratamento em si, e depois o que ia chovendo de feedbacks era bom. Mas agora vamos ter uma profissional muito mais à frente disso. E depois vai colaborar comigo na parte da gestão dos nossos indicadores internos. Mas muito resumidamente interessa-me isto, falando como empresário, não como fisioterapeuta. Sim. Como empresário, meço os resultados de várias formas. Nós temos serviços que são feitos à hora, são marcados à hora, são sessões marcadas, consultas, como as consultas de fisioterapia e de podologia. E depois temos também um serviço que é de mensalidade. São como um serviço de pilates. Há pessoas que andam lá, fazem pilates connosco, pagam uma mensalidade e estão ali, vão uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E de que forma que eu como empresário penso? Isto também pode funcionar como uma dica para outros fisioterapeutas que tenham o seu próprio espaço. Eu olho para o pilates como uma garantia mensal que me vai ajudar a pagar determinadas despesas. Uma recorrência. Só aí eu já fico tranquilo. Eu com o que nós vamos buscar ao Pilates eu consigo garantir a renda, a água, a luz e agora a nossa recepcionista. A partir daí, com o que nós temos certinho, agora é começar a crescer e a vender noutro sentido. E agora aí é aquela questão. Agora vamos gastar 500 € em publicidade, mas vamos buscar quanto? Se for para ir buscar 500, se calhar
Estamos quietinhos. Se calhar estamos quietinhos, se calhar em vez de estarmos à espera de uma story toda perfeita, pegas tu no teu telefone pessoal, filmas a clínica, malta, estamos aqui de portas abertas. Quanto é que gastaste? 0. Se calhar vais ter 3 ou 4 pacientes. E se gastas 500 euros em publicidade, até nem é autêntico. Até nem é uma cena tua. Então há que refletir sempre muito bem. E importante transmitir às pessoas é medir. Sim, medir. Eu acho que é um insight muito grande que tu trazes, já tem diferentes gerações. Aquilo que antigamente era feito ao olhómetro, hoje tem que ser medido. É fundamental que hoje se meça. medir as entradas, fazer rácios de investimento no espaço, saber quanto é que nos custa uma consulta, saber precificar bem as coisas. É fundamental. Isso na saúde é muito importante. E eu falo-te disto de peito cheio. Eu tenho um orgulho enorme na classe dos fisioterapeutas, porque eu sinto que a classe da fisioterapia é muito empreendedora, mas não só empreendedora, como nós temos fisioterapeutas com uma segunda profissão, um segundo mundo, em várias áreas. Então nós temos, na área da gestão, nós temos pessoas que são fisioterapeutas, mas incríveis na área da gestão, na área do empreendedorismo. Então o que é que acontece? Quem abre um gabinete, se for procurar, se for encontrar com as pessoas certas, que também são fisioterapeutas, como por exemplo Ana Gonçalves na área da gestão. Ela, inclusive, a Ana Gonçalves é quem está à frente agora de uma das formações brutais, está a ser dada às administrativas. Ou seja, eu quando contratei esta recepcionista, a primeira estrelinha que se ligou foi: vou já metê-la a colaborar com a Ana Gonçalves para ir buscar essa informação e ser boa no que está a fazer. Na BioWiser, por exemplo, temos alguns serviços lá de empreendedorismo, gestão de clínicas, saber gerir. Portanto, desde logo é importante nos rodearmos das pessoas certas que por sorte também têm informação de base de fisioterapia, ou seja, falam a nossa língua e ajudam-nos a ser melhores. E achas que isso é um fator, vai dizer que sim, não é? Que eu já sei. Mas achas que é um fator decisivo isso de tu primeiro termos a humildade de que, ok, eu não sei de tudo sobre tudo, então eu vou recrutar, eu vou formar esta pessoa, mas olha, eu prefiro que tu vás ali ter aquela formação do que for eu a dar. Olha, não sabes esta temática, vai tirar uma formação, ter mentores no negócio, ter pessoas externas que prestam consultoria. Achas isso uma mais-valia para o negócio? Acho uma mais-valia para o negócio, e por isso é que cada vez mais tu tens boas empresas na área da formação, como estava-te a falar há pouco, da BioWiser, da Master, da Formaterapia. São empresas criadas por fisioterapeutas de base, acho que não estou a utilizar aqui nenhuma gafe, viradas para a formação, onde facilmente eu, como empresário, eu só sou bom na área onde eu sou professor. Se for para ensinar osteopatia, e mesmo dentro da osteopatia há algumas áreas onde eu sou bom e posso te formar completamente. Quando vai um bocadinho para uma área onde eu não domino tanto, não há nada melhor que chegar à beira destes sites, ver os cursos que mais interessam, chegar à beira dos colaboradores e dizer: malta, estas formações são brutais, eu até vos apoio, formem-se. Formem-se com quem é bom nisto. Entendes? E sem dúvida que a especialização é que te vai trazer mais resultado. Era aquela história que tu falaste na Kidness. A Kidness é uma das vossas clínicas, é uma clínica que vocês têm virada para a pediatria. Ou seja, eu tenho a certeza que se um casal tem um filhote pequenito, se o filho tem um problema, eu sou o cliente da vossa clínica, e sou cliente da vossa clínica, não é que não tenha clínicas dentárias perto de minha casa, é porque eu sei que a Kidness é a melhor clínica dentária para crianças que existe na Póvoa de Varzim. E porque temos alguém especialista naquela área. Especializado. Qualquer criança que precise de um apoio de um dentista, por exemplo, e quem fala de dentista fala de outro serviço que vocês tenham, mas dentista. Não faltam dentistas na minha rua. E é mesmo assim, não faltam dentistas na minha rua. E eu, quando meu filho teve necessidade de ir ao dentista, eu pensei: ok, ele pode ir a um dentista qualquer, mas eu sei que existe uma clínica especializada para crianças. E quando fui com o meu filho a essa clínica, foi a primeira vez que o meu filho saiu do dentista a dizer: eu quero voltar, quando é que eu volto?
Entendes? E tu não achas que isso é um fator que para ti, que não é aquela luzinha que diz assim, estamos a fazer um bom caminho. Sim, É este claro, o caminho. Claro. Sim. E esse é sempre o principal fator, é o cliente satisfeito. E é formação É especializada. problema resolvido e cliente satisfeito. O problema resolvido e problema satisfeito. Está feito. É isso. É isso. E isso é a base. Isso é que nos temos que focar. E é uma das missões da nossa clínica, que é, se o cliente tem que ficar satisfeito e para ele ficar satisfeito tem que haver uma adaptação disto, é isto que vamos fazer. O paciente tem um problema que na clínica não há nenhum profissional 100% capaz. Não é história de desenrascar. Eu detesto isso. Detesto o desenrascar. Ou tu vais fazer e vais ser o melhor, ou então vais-te formar com quem tiver que ser. Ou vais reencaminhar. Eu prefiro perder o cliente, reencaminhar para um colega que sabe, mas o paciente vai ficar super bem, vai ficar satisfeito, do que estar ali a desenrascar. A história de desenrascar, principalmente na área da saúde, é para cortar. Eu acho que isso deveria ser algo... Sim, mas é como a história dos pratos vegetarianos. Tenho um restaurante, tenho vegetariano, tenho. Vou grelhar uns cogumelos e está feito. E todo vegetariano sabe o que sofre nos restaurantes que dizem que também têm pratos vegetarianos. Ou têm uma coisa em condições, ou mais vale dizer que não têm pratos vegetarianos. Entendes? Esse é o chip. E na área da saúde, principalmente na fisioterapia, também acho que tem que ser assim. Portanto, a especialização, sem dúvida, que faz parte, que tem que ser o caminho, porque só assim é que estamos a fazer o trabalho certo. A história do desenrascar era no tempo dos endireitas, Marco. É mesmo. E venha quem vier, amigo. Ou és bom no que fazes, estás a fazer o teu trabalho e és o melhor, ou pelo menos esforças-te para ser o melhor, ou então... Até porque o elevado da concorrência leva a isso. Leva a isso. Bom, é por isso que eu neste momento, apesar de sentir que estou na área onde se calhar há mais competitividade, eu adoro trabalhar num trabalho. Porque eu tenho a certeza que nós puxamos-nos uns aos outros. Com a vantagem de que somos todos colegas. Hoje, atualmente, somos todos colegas, amigos. O meu filho estuda com a filha de outro grande amigo meu, caralho. E no outro dia fui buscar a miúda para ir com eles passear. Somos amicíssimos e provavelmente há de ser o único ali na cidade assim concorrente, né? Mais próxima, mais direto. Esquece isso, enganam-se as pessoas que pensam que há concorrência nesse sentido. Na parte da fisioterapia, esquece isso. Ambos de listas cheias. Isso só nos deixa de orgulho um ao outro. Claro. Pronto, só aqui agora, estamos quase aqui também a terminar, aqui uma pergunta mais pessoal, não é? Como é que tu tiveste este percurso, tiveste aqui a tua formação com os teus pais, não é? Essa base empreendedora, negócio e tal, depois tiveste a tua formação fisioterapeuta, abriste o negócio, em todo este percurso, qual é que foi os teus principais desafios e aquilo que tu sentiste fulcral a ter acontecido ou teres ultrapassado para teres a clínica que chegares aqui onde é hoje, onde és formador, a tua clínica com vários fisioterapeutas internos? Qual é que achas que foi quase estas, se tivesse que dividir isto em etapas, não é? Coisa é que descreverias? Isto só para contextualizar, isto é para passares a algumas pessoas que podem estar em casa, que até são fisioterapeutas, mas gostavam de ter o seu espaço um bocadinho na linguagem, para perceber, ok, vai-me acontecer isto, estou preparado? Estou preparado para ultrapassar isto? E depois? Não é? Estou a perceber. Portanto, não basta gostarmos de ser fisioterapeutas, porque eu posso gostar de fazer fisioterapia e lá está. Ou ser dono do meu espaço, ou trabalhar para outros e... Era igual. Era igual. E se eu não estiver para levar problemas para casa, aí prefiro trabalhar para outros, ok? Portanto, eu assumi que ia levar problemas para casa, assumi que ia ter que, para além de ser fisioterapeuta, ser empresário. E ao ser empresário, não é ser só fisioterapeuta. Aí tu vais lidar com muitos outros problemas, ok? Agora, que desafios importantes surgiram e que me fizeram chegar onde eu cheguei? Acho que houveram aqui 2 marcos fundamentais. 2 marcos, contigo 3. Houveram 2 marcos fundamentais na minha vida. Foi quando faleceu o meu avô e quando nasceu o meu filho. Portanto, eu era fisioterapeuta e já estava a trabalhar a um bom ritmo, mas quando faleceu o meu avô foi uma altura em que
ele chegou a necessitar de fisioterapia e eu já estava a trabalhar por conta própria. E quando tu trabalhas por conta própria, numa fase inicial, é tudo muito bonito. Quanto mais trabalhas, mais ganhas. E eu, se já tinha nome, se já tinha agenda cheia, eu passava 15 horas por dia. Eu já só vivia para aquilo. Sempre, não é? Já só vivia para aquilo, porque estava a correr bem, era fixe. E estás naquela fase que eu trabalho resultado. E tu vês, e depois é a cena de adoro o que faço, estou a formar-me, tenho tempo para pagar os meus estudos na melhor escola do mundo de osteopatia. Tu olhas para os teus colegas e eles ganham X. Trabalhas o dobro, mas tu não vês isso. Não, mas tu ganhas 2X. Sim. Trabalhas o dobro, só que tu não olhas, tu não contas as horas que trabalhas. Então o que é que acontece? E ainda vais estudar com os melhores do mundo. Ou seja, é só fixe, só bom. Estás no 7 quintas. E isso faz com que seja tudo muito bonito, mas os dias continuam a ter 24 horas. Então, cada vez menos, não é? Se os dias têm a mesma duração que o dos dias dos teus colegas, tu tens que falhar em alguma coisa. E aí começas a descompensar de muitas formas. E começas a descompensar principalmente na disponibilidade. Ou para ti ou para a tua família tu vais perder. Então, eu deixei de treinar. Eu atualmente não treino tanto quanto gostaria. Será um dos objetivos a atingir em 2023. Mas sim, diminuis o teu tempo. E quando o meu avô faleceu, pesou-me muito a consciência não ter tido tempo para fazer fisioterapia. Coisa que eu, se voltasse atrás no tempo, eu tinha tirado, por exemplo, 3 horas por dia, todos os dias da minha semana, para ir diariamente lá ao meu avô. E naquela semana, principalmente naquela semana, foi uma semana em que eu estava cheio de trabalho e não consegui ir o tempo que queria. Não consegui. Isso marcou-me muito. E aí eu comecei a perceber que o tempo é fundamental. O tempo é fundamental. E depois, quando o meu filho nasceu, que foi no ano seguinte, ou seja, o meu avô faleceu no ano que o meu filho foi feito e o meu filho nasceu no ano seguinte. E nesse ano és obrigado, fui obrigado, ou seja, já não era só uma coisa de é fixe, é uma opção, mas tenho que arranjar tempo, sim. E então aí surgiu a necessidade de delegar. E portanto, se a questão importante é em termos de impacto, e quando se muda o chip, o meu chip mudou quando comecei a ter que delegar, mas na área da fisioterapia. Porque quando eu trabalhava nas festas, arranjava meia dúzia de miúdos que se mexessem bem, que fossem simpáticos e delegava as vendas. Que é mais complexo. Na área da fisio é diferente. Na área da fisio tu não podes só dizer, olha, faz o que eu faço naquele paciente. Não. Há coisas que tu sabes que é mais difícil replicarem, mas há outras coisas que, claro que o paciente preferia quem atendesse a chamada fosse eu, numa fase inicial. Agora se calhar preferem que seja a minha recepcionista porque ela é mais simpática. E se calhar dá mais tempo e tem acesso às agendas e eu não dou tanta disponibilidade para atender uma chamada. Mas a dificuldade é o delegar. Saber o que é que vais delegar e o que é que tu não podes delegar. Saber quando dizer não posso é muito importante. Então eu não ponho alguma coisa acima do meu filho. Por exemplo, se eu tenho um compromisso com o meu filho, hoje ao final do dia convidaram-me para ir assistir a uma palestra importante na área da fisio, ou mesmo que me ligassem a dizer que estavam com uma dor, eu tenho um compromisso com o meu filho, portanto eu vou dizer não posso. Vou utilizar uma frase que aprendi com a Ana Gonçalves, que é o não positivo. Sabes qual é o não positivo? Tu ligas-me a dizer que dói as costas, queres uma consulta, e vou dizer aí ao Marco, eu não posso, mas eu posso amanhã. Pode ser amanhã? Ou posso daqui a 2 dias. É essas jogadas que para isso tens que ir às fontes de conhecimento, tens que te informar, com as pessoas que já estão, que já entendem, já lidam com isto diariamente, já passaram por isto. Até porque donos de clínicas, pais, donos de clínicas e fisioterapeutas que não são, e sabes o que há muitos, não é? E as pessoas às vezes acham que são o unicórnio da vida e não são, não é? Há muitas sim, e depois há um padrão. Isto não sei se tu sabes, mas se calhar se refletis um bocadinho, pode ser que chegas lá porque tu também conheces alguns empresários na área da fisio. Um padrão que é muito comum é o fisioterapeuta ser o especialista da clínica, fisioterapeuta, osteopata, com formação, e por trás
a esposa ou a companheira ser quem lida com toda a logística da clínica. Ou seja, o casal gera a empresa. E eu trabalho de uma forma completamente ao contrário. A minha companheira está num mundo completamente diferente do meu e, portanto, não percebe de nenhum conceito da área da saúde sequer. E isso dificulta um bocadinho as coisas quando se trata de delegar. Porque eu às vezes mando uma mensagem a uns colegas que tenham uma clínica, de onde é que tu mandas vir aquele material? Não sei. Eles não sabem, pergunta à minha mulher. e para eles é fácil responder isso. Que já tiveram o primeiro processo de delegar, não é? Sim, mas a verdade é que aquilo já está delegado, aquilo já está bem delegado, mas no fundo elas acabam por se complementar e não ter que estudar, por exemplo, a fisioterapia. Enquanto eu tenho que estudar a fisioterapia e tenho que tratar de todo esse processo de logística. E não é fácil delegar. Sim. Essa é a dificuldade. Estamos numa dimensão, depois torna-se complexo, não é? Sim. Mas esse foi os dois pilares que te fizeram com esses dois obstáculos da vida pessoal, os dois marcos principais que depois levaste para a empresa e disse, eu não posso estar assim Sim. Porque isso acontece, não é? Repara, foi o que me fez perceber que o tempo é fundamental. Porque se era essa uma pergunta que eu queria trazer, não é? E que tu acabaste por contextualizar um bocadinho aqui, que é, como é que na tua vida, no teu negócio, não é? Que nós trabalhamos, nós vendemos horas a troco de dinheiro, digamos assim, não é? Que esse é o que o fisioterapeuta Joaquim faz em termos de business, não é? A função dele é, ele trabalha para receber aquela hora, não é? E tu falaste nisso, que é no início dá muita pica, não é? E eu trabalho 15 horas. Tem quanto mais trabalhas, mais ganhas. E vai ao sábado, domingo, às 6 da manhã, não é? E vais, olha, foi mais 30 paus no bolso. O grande problema é que tu és capaz num mês de fazer o dobro da faturação, mas no mês seguinte tu não consegues produzir nem metade. Rebentas, exatamente. Rebentas. E tu já acabaste por responder essa pergunta, não é? Como é que tu lidaste com isso? E esses dois pilares foi fulcrais nessa tua alteração. Delegar, saber dizer os nãos positivos, rodear-te de pessoas com mais experiência, sempre, e tentares procurar sempre a experiência. Vai sempre haver alguém que sabe mais que nós, sempre. Então, se nós estivermos rodeados, se tivermos a procura constante de experiências, e atualmente, Marco, eu já não falo só em questão da fisioterapia, porque em termos de fisioterapia, ao conhecimento que nós vamos aplicando neste momento, já não é fácil tu teres ali gente com muito mais experiência a trabalhar com aquele caso está específico, muito por cima, mas tu tens sempre pessoas que gerem melhor a empresa, com formações na área da gestão, com pessoas que te sabem, com experiência, por exemplo, em leis, que já lidaram com várias clínicas, já sabem as tuas dores. Portanto, quando eu estou a falar de que deves procurar ir às fontes do conhecimento, é mesmo nesse sentido, mesmo naquelas áreas à volta da fisioterapia, porque fisioterapia, já sou fisioterapeuta, já vou entendendo. E essa é a principal diferença, porque quando trabalhas para uma pessoa, trabalhas num tu tens de ser fisioterapeuta. Tu és fisioterapeuta. É isso. A seguir, ter uma empresa, não tem nada a ver. A Fisionorte não é só dar consultas de fisioterapia. Nada. Ela tem departamento de gestão, administrativa, comunicação, compras, acompanhamento do cliente, vendas, apoio ao cliente, quer dizer, toda uma panóplia de situações. Sim, e tu és fisioterapeuta, isto tudo. Sim. E nunca ninguém sabe isto tudo. E qual é a grande conclusão aqui? É que eu estou com isso tudo de passagem, porque o meu objetivo é continuar os meus investimentos à parte disto, continuar a fazer os meus investimentos, continuar a ser empresário, atualmente, felizmente, já noutras áreas, e ser fisioterapeuta, prestar serviços de fisioterapia à Fisionorte, porque adoro a fisioterapia. Porque adoro a fisioterapia. Agora, as dores de cabeça do negócio, eu vou delegando. Vou delegando porque conheço pessoas melhores. Sim, vais construindo a tua equipa. Vou construindo a minha equipa, escolho a dedo os profissionais que quero, como por exemplo as redes sociais. Atualmente eu não perco tempo com redes sociais. Não tenho tempo, não tenho paciência, eu não consigo parar para escrever um post assim todos os meses ou todas as semanas. Não consigo. Então eu prefiro delegar isso
em elementos que têm mais jeito que eu, e eu faço o que eu gosto de fazer e onde eu sou bom a fazer, que é tratar pessoas. Então, para respondermos aqui à pergunta, não é? Se investir no setor da saúde dá dinheiro ou não, que é o insight final que podemos dizer é: dá dinheiro se estiveres preparado para lidar com todos os problemas que envolvem investir na saúde e se o teu objetivo não for só o dinheiro. Porque se o teu objetivo for só dinheiro, como empresário hoje digo-te que há muitos caminhos com melhores opções. Mas isso sou eu que já estou noutros caminhos também e consigo obter retornos sem menos dores de cabeça. Aliás, eu atualmente digo do fundo do meu coração que estou no ramo da fisioterapia porque gosto mesmo da área da fisioterapia. Porque aos retornos que eu experimentei nos últimos 2 anos, estaria a 100% noutra coisa, noutros mercados. Muito bem, mas fica aqui a dica, não é? Se empreender no ramo da saúde não é tudo muito bonito, não é? Isto nós largamos, não é só aí tenho o meu gabinete e tenho o meu gabinete e agora vou ganhar mais. Isto só acontece se for bem planeado, bem medido. Temos que medir tudo, formar as pessoas, não ter orgulho de delegar. Eu acho que este foi o principal insight aqui da conversa. Sim. Para nós levarmos, para as pessoas depois também em casa levarem, para se calhar pensarem, olharem para o próprio negócio e dizer: ok, eu não estou a ter o resultado que quero, ou tenho muitas dores de cabeça, ou passo mais tempo no trabalho do que em casa. Ok, como é que eu vou ajustar isto tudo, não é? Olha, nem sei bem se estou a ganhar dinheiro ou não. Ok, se calhar vou começar a introduzir algumas métricas. Isto não é... E se não sei as métricas, vou procurar, vou estudar, quem saiba, exatamente. Porque existem. E eu já dei aqui alguns nomes que podem ser muito interessantes de pesquisar. Já estão fartos de ajudar fisioterapeutas e ajudar donos de gabinetes a perceberem se este é o caminho certo, se há outros caminhos. Sem dúvida, sim. Não é? Sim, concordo contigo. É a história de percebermos se este é o caminho certo, se é isto que nós queremos e se estamos preparados para lidar com tudo o que está por trás da fisioterapia, neste caso. E se calhar passamos por esse processo de formação, se calhar enquanto estamos a trabalhar para alguém, para depois quando formos, irmos mais bem preparados para o terreno, não é? Sim. Caso contrário, quando passarem a serem os donos do próprio espaço, vão chegar à conclusão que aqueles dias em que o patrão entrava e não dizia bom dia à equipa, exatamente, está a acontecer com eles. Está a acontecer com eles. Pronto, olha, Joaquim, muito obrigado. Acho que foi um insight brutal aqui para as pessoas que estão lá em casa, que até são no ramo da saúde ou não são. Acho que foi muito interessante para percebermos como é que construirmos um futuro de longo prazo dentro do ramo da saúde. Olha, obrigado. A malta em casa, obrigado por assistir a mais um episódio. Podem nos seguir nas nossas redes sociais, podem consultar também a Fisionorte Frente da cidade. Pronto, e sigam-nos no Spotify, no Instagram e nas plataformas todas e fiquem à espera de novas novidades. Até a próxima. Nós também temos página no Instagram, temos Facebook, mas o contacto mais rápido é WhatsApp e facilmente temos atualmente uma equipa 100% preparada para responder a todas as questões que forem precisas e agradeço-te o convite. Foi com todo o gosto que vim aqui partilhar contigo um bocadinho o meu ponto de vista. Seja o tema que for, somos amigos, podes contar comigo para o que for preciso.